Olá, tudo bem com você? Eu sou o Charles Vieira e você está assistindo o programa Doses de Fé. Por isso eu quero que você fique comigo até o final, porque eu sei que esta mensagem vai te ajudar muito. Mas antes, eu gostaria de te pedir, deixe o seu like, para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas. Se porventura você é novo por aqui, se inscreva e faça parte da família Doses de Fé. E não se esqueça de ativar o sininho, para que você seja informado todas as vezes que sair um vídeo novo aqui no canal. Porque todas as quartas-feiras, a partir das 7 da manhã, vai ter uma mensagem nova para abençoar você, tá bom? Então, sem mais delongas, solta a intro. Abram comigo em Romanos capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 21. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Para ganhar tempo, eu vou ler, e a Bíblia diz assim, estou lendo a versão King James, então talvez vai estar diferente da sua. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pai, esta é a sua palavra, nos rendemos a ela e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Tudo que queira se levantar contra o conhecimento da verdade, nós declaramos, caia por terra agora em o nome de Jesus. Levamos a nossa mente cativa ao Senhor, para que a mesma seja trabalhada, moldada e aperfeiçoada de glória em glória. Declaro em fé, que enquanto esta palavra está sendo pregada, a mesma será confirmada por meio do seu poder, dos seus sinais e das suas maravilhas. Por isso rendemos ao Senhor glória e honra e o agradecemos em o nome de Jesus nosso Deus. Amém e amém. Queridos, como eu estava dizendo até aqui, Paulo viu a necessidade de ressaltar a verdade sobre este fundamento do Evangelho de Cristo, para que a igreja de Roma não mais pudesse ser seduzida pela maneira de viver dos ímpios, mas que ela pudesse entender que depois da justificação, a nova vida a qual Deus tinha preparado para eles em Cristo é infinitamente superior ao padrão de vida dos ímpios. E à medida que o justo começa a andar de acordo com aquilo que Deus apresenta na sua palavra como princípio, os resultados dessa vida começam a produzir algo tão poderoso e significativo na sua vida e através da sua vida, que os ímpios serão atraídos. Por isso que entender verdades, princípios, fundamentos da doutrina de Cristo farão toda a diferença para a nossa caminhada cristã.
O apóstolo Paulo vai insistir inúmeras vezes para que as pessoas possam crescer. E alguns textos, a Bíblia diz que ele chega a rogar. Eu não sei se você sabe que rogar significa pedir insistentemente. É quase que ajoelhar e pedir com veemência. É como se o apóstolo Paulo estivesse implorando as pessoas para buscarem conhecimento, para que assim elas pudessem desenvolver a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Eu sei que os antigos irmãos da aliança passada, muitas verdades a respeito de Deus, eles só tinham acesso através do tatear. Eles só apenas podiam tatear as coisas, sentir, ter uma pequena percepção, porque a revelação só aconteceu na plenitude dos tempos, ou seja, quando Cristo veio, a palavra veio, trouxe clareza agora, revelando Deus, seu caráter, seu amor e a sua vontade. Na antiga aliança eles não tinham a visão ou a compreensão clara a respeito da pessoa de Deus, mas Cristo na nova aliança traz com clareza verdades, revela a vontade, revela os propósitos do Pai, apresenta Deus da maneira como Ele realmente é. Perceba, se houve a necessidade de mudar uma aliança, onde nessa nova aliança as verdades agora seriam reveladas, isto mostra para mim e para você a intenção clara de Deus em nos conduzir a um lugar de luz. Sabe por quê? Deus não quer ver você perdido em nada, ou em nenhuma área da sua vida. Pelo contrário, Ele quer que você seja conduzido pela palavra dEle, iluminado pela verdade que sai da sua boca. Por isso Ele quer compartilhar comigo e com você verdades, fundamentos, princípios que sustentam o Evangelho que cremos e pregamos. E a justificação é um dos pilares desse Evangelho. Porque sem justificação, você não pode andar com Deus. Sem justificação, você não pode ter comunhão com Deus. Sem justificação, você não pode receber salvação. A Bíblia diz que depois que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, os nossos pecados são perdoados e a recompensa é ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Mas eu quero que você entenda que este benefício foi antecedido pelo arrependimento, e o arrependimento promoveu em mim e em você justificação da parte de Deus, e essa justificação proporciona para mim e para você o direito, mesmo sem merecer, de ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Mas entenda, essa nova vida, essa nova condição, esse coração que um dia foi de pedra e agora é de carne, tudo isso se tornou uma realidade, porque passamos pelo processo o qual nós conhecemos de justificação. E Paulo, sabendo a necessidade de nós entendermos isso, ele compartilha com seus irmãos, não apenas com seus irmãos, como seus futuros leitores, que teriam acesso a essas verdades, para que estes pudessem compreender o que é ser justificado, o que é a justificação. Se alguém hoje pedir para você definir isso em palavras, o que você diria? Se alguém pedir para você, defina para mim, o que é justificação? Basicamente, irmãos, nós podemos dizer que a justificação é o ato de Deus em declarar o pecador que creu em Jesus, ou que crê em Jesus, em injusto. Vou repetir isso. Justificação é o ato de Deus declarar o pecador que crê em Jesus, em justo. E essa declaração significa que uma troca de posição ocorreu. Perceba, o pecador creu em Jesus. Depois que ele creu em Jesus, ele foi declarado em justo. Ou seja, depois que ele creu em Cristo e o Pai o declara em Jesus, em uma pessoa justa,
houve uma mudança de condição. E essa declaração, ela não é baseada no mérito do homem, ela não é baseada nas obras do homem, mas essa declaração é baseada na obra de Cristo. A sua obra redentora na cruz é a base da declaração de Deus em nos fazer inocentes, em nos declarar em pessoas justas. Eu quero que você entenda que desde o dia que Deus declarou a mim, a você, em pessoas justas, houve uma mudança extraordinária em todos os aspectos, porque a Bíblia vai dizer que houve um tempo da nossa vida, houve um tempo da nossa história, que estávamos no império das trevas, éramos cativos, o pecado era o nosso Senhor, e esse aprisionamento, essa calamidade sobreveio por causa do pecado. O pecado nos levou à morte, e a morte nos leva ao aprisionamento. Estávamos no império das trevas. Mas a Bíblia diz que quando a mensagem da fé, a mensagem da salvação, o evangelho, as boas novas chegam a um coração que entende a necessidade de se arrepender, e quando essa pessoa entende e passa a crer naquela verdade, e Paulo vai dizer isso, cri, por isso falei. Quando você crê e fala e confessa a Jesus Cristo, a Bíblia fala que você muda de condição. Você não é mais um pecador, mas agora você é uma pessoa declarada justa. Ou seja, você estava nas trevas e Deus vê que esse lugar não combina mais com você. As trevas não combinam mais com você. Então, se as trevas não combinam mais com você, significa que o sistema do mundo também não combina, o modo de viver dos ímpios também não combina, ou seja, tudo aquilo que o mundo apresenta, tudo aquilo que a carne quer, não combina mais com aqueles que foram justificados. E para comprovar ainda mais essa verdade, sabe o que Deus fez? Ele vai e te tira das trevas e te traz na luz, e para a luz. Por que Ele tirou das trevas para você vir para a luz? Para que agora você passe a produzir os frutos condizentes com a luz. Porque nas trevas as obras que se manifestam é da carne, mas na luz o que se manifesta é o fruto do Espírito. Por isso que foi necessário ser tirado de um lugar e ser transportado por outro, para que aqui nesse lugar de luz você possa andar no Espírito, para que o Espírito possa falar por intermédio da sua vida, para que você possa experimentar algo significativo, relevante, extraordinário. Hoje, na luz, você pode frutificar e viver a vida que Deus tem para você. Na luz, você está liberado para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Na luz, você não é mais escravo do pecado. Na luz, o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Na luz, é a vontade de Deus que vai prosperar a sua vida. Na luz, é os propósitos de Deus que vão conduzir você em triunfo. Na luz, é a verdade do Evangelho que vai te libertar da mentira, do sofisma, do engano do diabo. É na luz que as coisas vão prosperar. Mas perceba, para ser tirado das trevas e ser levado para a luz, Deus precisou te declarar inocente. Eu quero que você entenda que quando a Bíblia diz que nós não somos mais pecadores, mas que somos justos em Deus, não significa que não vamos errar mais. Mas eu quero que você entenda que mesmo quando nós erramos, nós não vamos mais voltar para a condição de pecadores, irmãos. É isso que eu quero que fique claro no seu coração. Porque a Bíblia trata como pecador a pessoa que está morta espiritualmente. Entende isso de uma vez por todas. A Bíblia trata como pecador, não é a pessoa que uma hora escorrega, não é uma pessoa que uma hora falha, não é uma pessoa que uma hora destempera, não é uma pessoa que uma hora fala algo que não deveria ter falado, não. A Bíblia trata como pecador aqueles que estão mortos espiritualmente. Entenda isso.
Por isso que foi necessário acontecer a justificação, para restituir para as pessoas aquilo que a morte tirou, que o pecado tirou. Então, quando você nasce de novo e é justificado, declarado inocente por Deus, você agora é uma pessoa justa. E sabe o que acontece quando você peca? Hoje você tem a oportunidade de se arrepender e pedir perdão, porque você conta com uma assessoria jurídica à sua disposição todas as vezes que você escorregar e errar. E essa assessoria diz que Jesus é seu advogado, e ele intercede por você junto ao Pai. E sabe qual é essa intercessão? Pai, ele se arrependeu do erro que cometeu, e o Senhor sabe que eu já paguei o preço por esse pecado, e essa intercessão então vai produzir para você o perdão divino. Mas você voltar para a posição de pecador, isso não acontece mais. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus declara uma pessoa justa uma vez, ninguém pode remover mais essa declaração.